Olá, amigos, tudo bem? Eu Marcos Turim. A mensagem de hoje é: o que fazer para ser salvo? Como ser salvo? Também poderia ser a pergunta. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas se perguntam, né? O que está acontecendo com o mundo? Por que tanta coisa? E às vezes a pessoa enfrenta esse lado de não saber o futuro e a pessoa, uns crê em Deus, outros estão assim, né? Será que Deus existe? Será que não existe? E o futuro? E se eu morrer, eu vou para onde? O que será de mim depois que eu morrer? Como é que será o fim? Então é uma boa pergunta. O que fazer para ser salvo? Como ser salvo? É, por que existe a salvação? Né? Como Deus preparou a salvação? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Aqui eu deixei uma figura de um bote. Quer dizer o seguinte: a pessoa ela é salva porque ela sozinha não consegue ser salva. É como se estivesse à deriva no mar. E só é salvo se alguém salvar. A Bíblia fala que todos são pecadores, todos estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram e por isso precisam de salvação. Todo ser humano é pecador, todo ser humano tem falha, todo ser humano precisa de Deus, né? Quem que nunca mentiu, quem nunca xingou, reclamou, desobedeceu o pai, a mãe, as leis de Deus, as leis de trânsito, né? As condutas moral da sociedade, as leis civil, os impostos, as leis que são estabelecidas na nossa própria consciência do certo e errado. Então, na verdade, todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós mais ou menos, mas a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeira coisa que a gente precisa fazer para ser salvo é reconhecer que a gente é pecador. Se você for sincero com você mesmo, você vai se analisar e você vai falar a verdade. Você tem pecado, você tem falhas, e se você morrer hoje, faça essa pergunta: você está preparado para se encontrar Deus, para enfrentar uma eternidade? Você sabe o que vai acontecer depois da morte? Então, diante desse salto que muitos ateus tiveram que fazer, diz a história, né, que muitos ateus pediam perdão até para as cadeiras quando enfrentou a morte. Pessoas ricas, pessoas ateus que zombaram de Deus, a hora que foi para morrer, eles falaram: estou diante de um terrível salto nas trevas. Né, o outro diz que a enfermeira contou que ele pedia perdão às cadeiras. Né, o outro falou assim: tomei precaução para tudo na vida, menos para a morte. E agora? Tenho que morrer despreparado. Então, o que vamos fazer, né? Muitas pessoas estão despreparadas. Elas não encontraram a salvação, não encontraram. Eu falo assim que a vida é um teste que Deus dá para a pessoa encontrar Deus, encontrar o propósito. Então, o propósito é encontrar Deus, é reconhecer principalmente que é pecador, que é falho. Eu vou ler uns 3 ou 4 versículos para a gente colocar nesse assunto e ser prático e ser rápido, tá bom? Então nós vamos ler o que fazer para ser salvo, tá? Primeira dica que eu falei: todos são pecadores. Se você analisar sua consciência, você tem falhas. O mundo está sofrendo por causa da consequência do pecado do homem. Quanta maldade nós fizemos, o mundo faz, as pessoas fazem. Roubo, corrupção, droga, violência, prostituição, engano, né? Roubo. E as pessoas estão fazendo tantas coisas erradas e querem pôr a culpa em Deus. Agora eu vou ler alguns versículos aqui. Primeiro aqui nessa versão linguagem de hoje. Marcos 1,15. Chegou a hora, o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos pecados e creiam no Evangelho. Dois pontos importantes. Jesus ele começou pregando. João Batista pregou arrependimento, Jesus pregou arrependimento, né? Só que Jesus falou algo a mais: arrependei-vos e creiam no Evangelho. O reino de Deus já está aí. O reino de Deus já chegou, Jesus já veio, o reino de Deus já está. Jesus falou assim: o reino de Deus não está aqui ou ali, está dentro de vós. Quando a gente crê, se arrepende, a gente entra no reino. O arrependimento é o que? É uma mudança de mente, é mudar de visão, de lado, de vida, é pender para o outro lado. Arrepender o que? Eu estava fazendo tudo errado, pecando longe de Deus, independente, vivendo a vida da minha forma. Agora, quando eu reconhecer que existe um Deus
que eu vou ter que ser julgado um dia, que eu posso ser julgado pelos meus pecados e meus erros se eu não me arrepender, e que esse pecado afrontou Deus. Então eu preciso reconhecer que eu preciso me arrepender. Paulo falou assim, que eu preguei em todo lugar arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus. Arrependimento para quê? Para mudanças, para reconhecer essa condição de pecador, de falha, que precisa de salvação. É humildade para reconhecer que é pecador. Muitos cientistas e muitos poderosos e muitos caras aí que têm dinheiro, eles não se arrependem, eles têm a vida deles, eles não têm que se preocupar com nada, porque eles têm tudo, eles compram tudo. Mas um dia eles vão ter que estar diante da morte, e aí eles vão ver que nada do que eles fizeram eles vão levar. Agora o arrependimento é algo que todos precisam ter. Tá? A salvação ela precisa de arrependimento, porque senão você não muda. Não é só crer em Jesus e pronto. Não, arrependimento é aquilo que dói, porque nós ferimos a santidade de Deus, nós ferimos a vida de Deus, o Deus bom, santo, justo, que nos deu algo bom, nós erramos. Então sempre quando eu me arrependo, eu estou dizendo para o Evangelho que ele é verdadeiro e que eu preciso de salvação. É que nem assim, eu estou em alto mar, morrendo sem ajuda, sem ninguém, mas eu estou clamando. Alguém me salva, por favor. Eu parei de tentar me salvar, eu parei de nadar, eu vi que não tinha condição, eu estou clamando agora. Me ajuda, me salva, me socorro, alguém me escuta. Então arrependimento é quando você está desejando salvação porque você não conhece, não consegue se salvar. Agora Jesus falou assim, creia, porque Jesus estava falando que ele ia vir para salvar. Ele ia morrer na cruz pelos pecados, ia pagar a vida, ia perdoar a todas as pessoas, ia trazer salvação àquele que cresce. Então a gente precisa se arrepender para mudanças. E precisa crer que um dia Jesus veio, que um dia Jesus pagou minha dívida, que um dia Jesus me fez santo e filho de Deus. A Bíblia fala que todos que receberam ganharam o poder para ser feito filho. Então não é só arrependimento, é fé. Fé para usufruir, para tomar posse, para receber toda a graça, todo dom, toda dádiva, toda bondade de Deus que me perdoa. Então, eu preciso me arrepender, mas eu preciso crer que Ele me perdoa. Como que eu faço agora? Eu preciso aceitar essa salvação, eu preciso aceitar esse Evangelho, eu preciso acreditar que hoje eu sou salvo. Então a gente vou ler alguns versículos a mais. Mas a salvação acontece dessas duas formas: arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós precisamos tomar posse, arrependimento, para ter uma vida nova, né? E a fé é para tomar posse desse Evangelho que nos salva, que nos transforma. Amém? Deixa eu ler outro versículo aqui. Atos 2:37. Aqui a igreja foi batizada com o Espírito Santo lá em Pentecostes. Aí Pedro pregou e falou: vocês mataram o Cristo, aquele que foi enviado para Salvador. E toda a população ficou, aquelas pessoas que estavam ali vendo os fatos, vendo os acontecimentos, estavam vendo o poder de Deus se manifesto ali naquele momento. Elas falaram assim para Pedro, Atos 2:37. Ouvindo isto, a pregação, né? Compungiu-lhes o coração, quer dizer, o coração deles ficou entristecido, ficou com pesar, eles ficou temente a Deus naquele momento, porque eles viram as maravilhas, eles ficaram com o coração pequenininho e desejando, o que vão fazer para ser salvo agora? O que precisam fazer? Eles queriam salvação, mas não sabiam como. Perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, o que faremos, irmãos? Aí Pedro respondeu, um dos versículos mais importantes, ó. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ó, cada um, é uma decisão de cada um, precisa ter de ser batizado. A salvação é para todos, mas só quem toma posse é quem se arrepende, quem crê, quem quer. Deus não pode salvar quem não quer. Jesus morreu para todos, mas quem toma posse, quem se arrepender, quem for humilde para aceitar isso. E Marcos 2, e Marcos acho que 16:15 fala, pregai esse evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a salvação é para quem crê, para quem for batizado. O batismo simboliza o novo nascimento, a morte e ressurreição com Cristo para uma nova vida, simboliza o lavar regenerador, a unção do Espírito Santo que limpa, cura. Ele falou aqui, ó, em Atos 2:38,
Cada um de vós tem que tomar uma decisão. Eu não posso salvar os outros, eu posso pregar para os outros, mas eu não posso ser batizado para outros ser salvo. Eu tenho que ser batizado por mim mesmo, para mim ser salvo, porque eu decidi ser salvo. Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão, para o perdão, para a purificação, para que seja apagado os pecados e receber o dom, a graça de Deus, um dom que te purifica, que você vai receber o Espírito Santo, que é o selo da salvação, porque Deus vai te resgatar um dia pela fé. Então, quando você é batizado, você é perdoado e recebe um dom, uma benevolência, uma dádiva de Deus que salva você. Porque a promessa, essa promessa da salvação, essa promessa do Espírito Santo, que eles receberam aqui em Atos, a promessa vos pertence a vós e vossos filhos e todos que estão longe, a quanto o Senhor Deus chamar. E com muitas outras palavras dava testemunho, exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa e corrupta. Porque a Bíblia fala que Jesus não veio salvar, ele veio salvar todos, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E fala que veio chamar todos ao arrependimento. Por quê? Porque não tinha nenhum justo. Eu não veio chamar justo, mas pecador arrependimento. Porque todos são pecadores e todos precisam da graça. De sorte que foram batizados os que receberam a palavra, quer dizer, os que acreditaram, se arrependeram, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então 3.000 pessoas foram salvas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão no partir do pão. Cada alma havia temor e prodígios, sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos que criam tinham tudo em comum. Depois aqui fala que eles repartiam os bens, a propriedade, eles perseveravam unânimes no templo, partir do pão, casa em casa, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Fala como vivia a igreja naquela época. E deixa eu ler outros versículos aqui. Eu vou estar quase encerrando, mas fica comigo aqui. Deixa eu ler os versículos para a gente encerrar. Em Efésios: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui está falando que a salvação é por meio da graça. Quer dizer, ninguém pode se salvar por si só. Tem que ser uma graça, tem que ser alguém que vai lá te resgatar do meio do oceano em fúria. O oceano que está ali turbulento e você à deriva, alguém foi lá e te resgatou pela graça. E você não tem como pagar. Por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação só pode ser um dom de Deus, pela graça. Se eu fosse tentar ser perfeito e fazer as coisas, mesmo assim eu teria pecado, mesmo assim eu não conseguiria ser perfeito, se fosse pela lei. Mas a graça é porque Jesus morreu pelo meu pecado, ele pagou minha dívida, ele cumpriu toda a lei, toda a justiça, para que ele, através da fé, eu tivesse salvação, porque eu me arrependi e criei. E agora fala: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo para fazermos boas obras, as quais Deus preparou que andasse anteriormente para que a praticássemos. Deus já tinha feito as boas obras para mim andar nelas depois que eu for salvo. Tudo já estava preparado. As obras não é para ser salvo, as obras é porque eu fui salvo. Se eu fizesse boas obras para ser salvo, eu ia falar que eu mereço salvação, mas a salvação ninguém merece. Então a salvação é pela fé e não por obras. As obras eu pratico porque eu fui salvo, porque eu tenho gratidão, porque são atos de justiça, são atos de gratidão que eu faço porque entendi o tanto que eu fui amado, perdoado e que eu não conseguiria pagar a salvação. No momento que eu creio, eu recebo a salvação. Jesus falou: aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quando você ouve as palavras e crê, você entra num novo nível. Você sai da morte, daquele pecador sem esperança, para um filho de Deus resgatado, que agora tem um pai que não vai jogar fora. É assim que Deus nos quer e que nos ama. E o último versículo que eu quero ler aqui, vou pesquisar nessa Bíblia que a gente montou ela, com os versículos, né, e colocou no Excel. Você pode baixar ela se você quiser. Eu quero Romanos 9. Romanos 9, versículo, aqui fala da salvação. 9, 10. Não, desculpa. Romanos 10, 9. Isso.
Ó, aqui fala como é o processo. Você já ouviu falar em aceitar Jesus, receber Jesus? Esse é a profissão de fé que nós temos que fazer, né? Mas o que diz, Romanos 10:8. Mas o que diz a palavra, né? A palavra está perto de ti, perto de você, em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Se confessar com a boca que Jesus é o Senhor, confissão, você precisa ter uma atitude de confessar. E crer com o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ó, presta atenção. Você confessa com a boca, quando alguém chama você na frente, quer aceitar Jesus, você vai lá, confessa a oração recebendo Jesus e crê com o coração que Deus ressuscitou dentre os mortos para ser salvo. Você precisa confessar e crer. É uma atitude de fé, mas acompanhada de arrependimento, acompanhada de entendimento que você era pecador terrível, porque todos somos pecadores, e quando você crê, você faz uma justiça. A fé, ela se estabelece quando você crê. Não é quando você faz obra, é quando você crê, o poder de Deus entra em ação e te salva. E agora você vive uma nova vida, crendo na salvação. Tá? Então, preciso confessar com a boca, quer dizer, um testemunho diante de Deus e da sociedade, que eu quero Jesus, que eu quero ser salvo, que eu reconheço que sou pecador. No tempo de Jesus, as pessoas iam se batizavam nas águas no rio. Confessavam, às vezes, publicamente os pecados. Aqui está falando de você reconhecer que é pecador, nem fala de confessar publicamente. Às vezes as pessoas vão confessar. Às vezes você vai falar para o seu pai, sua mãe, para os seus irmãos, tanto que você fez coisas erradas. Mas aqui fala de você confessar com a boca. Eu creio que Jesus é meu Senhor. E eu fazer uma oração agora, se você quer fazer reconhecendo que precisa de Jesus, eu vou terminar fazendo essa oração. Você pode repetir comigo e receber Jesus na sua casa e começar uma nova história na sua vida, sendo salvo e crendo que é salvo a partir de hoje. Tá? Romanos 10:10 fala assim: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus falou assim uma vez que ele estava pregando para a multidão, né? Se me confessarem diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas se me negarem diante dos homens, eu negarei você diante do meu Pai, e quando vier com seus santos anjos na minha glória. Confessar Jesus diante dos homens fala dessa confissão de fé, de crer, de tomar posse e falar: não me envergonho do Evangelho, eu quero Deus, eu quero salvação, eu entendo que eu sou pecador, eu preciso de salvação. Quando você faz isso, você entra no processo de salvação. Tá? Pois com o coração se crê para a justiça, então você vai crer com o coração e confessar com a boca. Quando você fizer essa oração, Jesus vai entrar no seu coração, o Espírito Santo, você vai receber o dom da justiça, o dom da salvação, e Jesus vai partir de hoje. Você pode escrever no dia que você foi salvo, no seu caderno, na sua Bíblia, e entender que hoje você é salvo. Tá? Como diz a Escritura, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Aqui, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Aleluia. Então vamos lá. Faça essa oração comigo. Deixa eu voltar aqui nessa capa. O que fazer para ser salvo? Receber Jesus, se arrepender dos pecados. Faça essa oração comigo. Fale assim: Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço que sou pecador, reconheço que tenho falhas, reconheço que preciso de salvação, e agora eu peço perdão dos meus pecados. Eu peço que o Senhor entre na minha vida, entre no meu coração e faz morada a partir de hoje. Quebra toda a maldição do meu passado, do pecado, e eu agora te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, todas as maldições. Eu, a partir de hoje, quero andar contigo, ser fiel a ti, mesmo errando, eu sei que o Senhor me ama, mas eu vou procurar ser o melhor e andar sempre em arrependimento. Escreve meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro das promessas de Cristo na cruz. Eu te recebo como meu Salvador, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome
de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, sinceridade, reconhecendo que é pecador e precisa de Deus, você é salvo. Você pode anotar, você pode celebrar, você pode fazer festa, e a Bíblia fala que quando o pecador se arrepende, há festa no céu. Há uma festa no céu maior por um pecador que se arrepende do que por 99 que acha que não precisa de salvação, que já acha que é bom, que já acha que pode tudo, que não precisa de Deus. Então Deus está te salvando hoje. O que fazer para ser salvo? Arrependimento e fé. Como ser salvo? Através de Jesus, através de um posicionamento, através de ir para Ele e entender que Jesus nos salvou na cruz. Eu preciso tomar posse pela fé e arrependimento. E caminhar com Deus, fazendo boas obras, fazendo aquilo que Deus nos pede, ser fiel a Deus naquilo que Ele nos ensina, aprender com Deus, entendendo que Deus é Pai, Ele nunca mais vai rejeitar um filho. Mesmo errando, Deus vai estar cuidando de você, te ensinando, caminhando com você. Se você errar, vá para a cruz, caminhe com Deus, peça ajuda, e Ele vai estar sempre ali do seu lado e nunca vai te rejeitar. Pode escrever isso. Amém? Fica essa mensagem, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém?